Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, tanto ao nosso canal como também ao estudo da Palavra de Deus. Nosso desejo é que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Lembro aos meus irmãos que o nosso canal disponibiliza a você comentários acerca de todos os livros da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Nesta última fase, estamos comentando o livro do Apocalipse. Então vamos à nossa aula de hoje. Em Apocalipse, capítulo 4, é registrado o arrebatamento do apóstolo João até o céu. O nosso irmão João se encontra diante do trono de Deus em um momento de adoração. E no capítulo 5, João percebe que nas mãos de Deus tem um livro selado com 7 selos. O único digno de abrir aquele livro é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu. O nosso Senhor Jesus então toma o livro das mãos de Deus e a partir do capítulo 6 ele abre cada um dos seus 7 selos. A sequência da abertura dos selos promovem aqui na terra catástrofes de grandes proporções. Ações que são realizadas no mundo espiritual, como a abertura dos selos, promoverá de forma literal aflições aqui na terra. Esta aflição é o derramamento da ira de Deus sobre toda sorte de pecado, cumprindo-se a palavra do Senhor dita pelos profetas do Antigo Testamento. A ira de Deus será derramada sobre a terra através de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A soma de todos estes juízos derramados por Deus sobre a terra é o que chamamos de a grande tribulação. Na língua original do Novo Testamento, a palavra tribulação significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Na tradução Vulgata latina, a palavra tribulação faz referência ao instrumento que separa a palha do trigo. A ideia figurada aqui é comprimir com força. Resumindo, grande tribulação é o nome dado a um período de grandes aflições. Tanto o Antigo Testamento como o Novo possuem sinônimos a esse período. No Antigo Testamento é chamado de o dia do Senhor, angústia de Jacó, a grande angústia e o dia da vingança. No Novo Testamento é chamada de grande aflição, dia de ira e grande tribulação. O início da grande tribulação é contado a partir do concerto do príncipe que há de vir, o anticristo, fará com o povo santo, o povo de Israel. Este concerto deverá ser efetivado após o arrebatamento da igreja. Este concerto durará um período de 7 anos, uma referência à última divisão das 70 semanas de Daniel. Esta semana de 7 anos é chamada na Bíblia Sagrada por outros nomes, através de 2 principais profetas, o profeta Daniel e o profeta e apóstolo João. Temos aí o tempo da grande tribulação, que durará 7 anos. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por 1 semana. Cada dia desta semana representa um ano, por isso interpreta-se 7 anos.
Quando pensamos no tempo da grande tribulação, alguns sugerem que estes 7 anos seja um período simbólico, assim como outros números 7 dentro do Apocalipse. Porém, estes 7 anos, eles são também divididos em dias e meses, o que sugerem 7 anos literais. Abaixo, nós temos aí que tanto o profeta Daniel como João no Apocalipse revela a divisão destes 7 anos, sugerindo a sua literalidade. As duas primeiras referências são de João. Ele diz que durará 1260 dias e também 42 meses, que são a metade da grande tribulação. Daniel, por sua vez, ele diz que na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, virá o assolador. Ele também chama estes anos de um tempo, tempos e metade de um tempo. Todos estes números de dias são equivalentes a 3 anos e 6 meses, ou seja, a metade da grande tribulação, sugerindo que os níveis de aflições serão diferenciados em cada uma da metade dos tempos. A duração de apenas 7 anos de grande tribulação é uma benevolência, uma misericórdia de Deus sobre a terra neste tempo. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro O Calendário da Profecia, divide assim a grande tribulação. Temos abaixo a linha do tempo que representa os 7 anos da grande tribulação, dividida em duas partes. Os primeiros 3 anos e 6 meses é chamado de tribulação, e a segunda metade é chamada de grande tribulação. Segundo o pastor Antônio Gilberto, as referências do Apocalipse podem ser divididas assim. Do capítulo 6 ao capítulo 9, o Apocalipse faz referência à primeira parte da tribulação, e do Apocalipse capítulo 10 ao capítulo 18 faz referência à segunda parte da grande tribulação. Na primeira parte da grande tribulação, nós temos a sequência de 7 selos e 7 trombetas. E na segunda metade da grande tribulação, nós temos os 7 trovões, que é um acréscimo nosso e vamos explicar daqui a pouco, e também temos as 7 taças. A abertura dos 7 selos é uma ação que ocorre no mundo espiritual, que promove aflições no mundo real. O nosso Senhor Jesus, de posse do livro em suas mãos, inicia a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Temos aí o primeiro selo, que com ele vem a falsa paz. Diz o texto: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Não se engane, meu irmão, com a descrição deste cavaleiro. Sua aparência pode confundi-lo com o nosso Senhor, porém este é o anticristo, que saiu vitorioso para vencer, pois sabe que tem pouco tempo.
Note que na sua mão tem um arco, enquanto Jesus de Nazaré, a sua arma é uma espada que sai da sua boca. O segundo selo traz a guerra, diz o texto. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Note, meus irmãos, que o texto não diz que o cavaleiro mata. A sua função é tirar a paz. Consequentemente, ele implanta os conflitos. A espada na sua mão e a cor vermelha do seu cavalo sugere muito derramamento de sangue. Temos aí o terceiro selo, que traz consigo a fome. Eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Meus irmãos, a fome é apenas uma das consequências da guerra. Neste tempo, a escassez de alimento fará o preço subir, e a fome será instalada sobre a terra, o que vai aumentar ainda mais o sofrimento na grande tribulação. Temos aí também o quarto selo, que traz a morte. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Meus irmãos, a sua cor amarela sugere fraqueza, doença, anemia, é a cor de um cadáver. Este é o único cavaleiro que é identificado pelo nome. O seu nome é Morte. E o texto ainda diz que o inferno o seguia. Este será responsável pela morte da 4ª parte da população da terra, o que equivale a aproximadamente 2 bilhões de pessoas. E a sua arma é a guerra, a fome, doenças e animais ferozes. No 5º selo, temos o clamor dos mártires. Diz o texto: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Temos aqui uma provável referência à perseguição religiosa. Na tribulação, ainda haverá crentes testemunhando e pregando a palavra, e por isso morrerão. Estes clamam por justiça. A resposta de Deus foi que esperassem mais um pouco, pois outros ainda haviam de morrer. A estes foi dada uma veste branca, e voltarão a viver no final da grande tribulação para entrar no milênio. No 6º selo, temos catástrofes no céu e na terra. Diz o texto: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Até o 4º selo, 2 bilhões de pessoas já morreram, incluindo os mártires. Este 6º selo trará sinais no céu e na terra, levando a população não ao arrependimento, mas a um total desespero.
Entre o sexto e o sétimo selo, quebrando a sequência da narrativa, nós temos duas visões do apóstolo João que está registrada no capítulo 7. Estas duas visões são bastante conhecidas pela igreja, que são as seguintes. As duas visões de João. A primeira visão é a visão dos 144 mil que serão selados. São 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Muito provavelmente, o selo dos 144 mil sejam não para proteção, mas sim uma separação para que preguem o Evangelho. Aqui temos uma provável referência dos primeiros judeus que aceitarão a Cristo na grande tribulação. Na segunda visão de João, temos uma multidão de mártires de todas as nações, tribos, povos e línguas, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Estes vieram de uma grande tribulação. Considerando que no arrebatamento da igreja, os mártires de todas as eras anteriores foram ressuscitados no arrebatamento, então o que temos aqui são mártires do período da grande tribulação. Temos aí o último dos selos, o sétimo selo, que traz a origem das 7 trombetas. Diz o texto: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dado 7 trombetas. Perceba, meus irmãos, que o sétimo selo não traz nenhum evento específico de praga ou destruição. Porém, sua função foi abrir uma nova sequência de juízos, chamados de 7 trombetas. Um anjo se aproxima do altar de ouro que está diante da presença de Deus. Naquele altar ardia um fogo e também continha a oração dos santos. O anjo então pega bastante incenso e coloca sobre aquele altar. A mistura do incenso, da oração e do fogo que ali ardia faz subir uma fumaça que sai do altar e vai até a presença de Deus. O anjo então pega o seu incensário e enche do fogo deste altar e joga este fogo sobre a terra, que diz a Bíblia que causa vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Diversas manifestações espirituais ocorrem sobre a terra. É neste momento que um primeiro anjo pega a primeira trombeta e toca em direção à terra. O soar das trombetas. Temos aí a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Temos aqui a destruição das áreas verdes, o que inclui a diminuição da plantação de alimentos e também os pastos, aumentando o preço da comida, consequentemente a fome, assim como também aumentando a temperatura global da Terra. Temos aí a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo,
E tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Temos aqui uma tragédia nos mares, com prejuízo ao exército marítimo, assim como também aos grandes navios de cargas, com perda total nas importações e exportações, além da contaminação da água salgada, que vai causar um acréscimo no valor e perda de alimentos de origem marítima. A terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Depois da contaminação da água salgada, agora temos aqui a contaminação da água doce, isso desde a sua fonte. O absinto, ele tanto dá sabor como cheiro à água, e essa contaminação matará muita gente. Temos na sequência a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Foi ferido aí, meus irmãos, a terça parte do sol, da lua e das estrelas, diminuindo a duração do dia na sua terça parte, o que equivale a 4 horas, ou seja, o dia terá 4 horas a menos. A quinta trombeta, temos aí o primeiro ai. O texto abaixo foi um resumo que nós fizemos do texto do Apocalipse. O toque da quinta trombeta libertou do poço do abismo, prisão de demônios, vários demônios com aspectos assustadores. Estes receberam poder de atormentar os homens por 5 meses. Diz o texto: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Isso ocorrerá apenas por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, que significa destruição, e em grego Apolion, que significa destruidor. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Meus irmãos, o abismo relatado na quinta trombeta é o mesmo de onde veio o anticristo e onde será amarrado o diabo por 1000 anos. Este abismo é um tipo de prisão de demônios. A sexta trombeta. Ao toque da sexta trombeta serão soltos os 4 anjos, demônios, que estão presos juntos ao rio Eufrates, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número do exército que os acompanham somam 200 milhões. A aparência dos 4 anjos é tenebrosa e com 3 pragas matarão os homens: fogo, fumaça e enxofre, uma referência a guerras.
Nós temos aqui, meus irmãos, a descrição de um exército numeroso sobre influência demoníaca. Acredita-se que o único país capaz de levantar um exército de 200 milhões de soldados seja a China, que em uma provável aliança com a Rússia seriam os piores inimigos de Israel neste tempo moderno, cumprindo-se assim a profecia de Ezequiel, onde o povo do norte, provavelmente a Rússia, e seus aliados, entre eles a China, invadirão Israel na ocasião da grande tribulação. Entre a sexta e a sétima trombeta, existe um espaço de tempo onde João registra duas histórias. A primeira é a aparição de um anjo muito grande e muito forte. Entrega para João um livro e ele deveria comer. O livro era doce na sua boca, porém amargo no seu ventre, o que provavelmente é uma referência à revelação do Apocalipse, doce para os salvos e amarga para os ímpios. Logo após a fala daquele anjo em alta voz, João escuta o som de 7 trovões, que aparentemente trazem 7 juízos de Deus. Quando João vai escrever o que os 7 trovões afirmam ou dizem, um anjo lhe aparece dizendo para ele não escrever aquela mensagem. O texto, João capítulo 10 e verso 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, disse João. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Meus irmãos, se a interpretação estiver correta, então, no período da grande tribulação, não teremos apenas 21 juízos, mas 28, sendo 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões e 7 taças. O segundo evento registrado por João entre a sexta e a sétima trombeta é o surgimento das 2 testemunhas, 2 profetas, 2 homens de Deus que estarão sobre a terra ministrando a palavra. Estes 2 homens de Deus, diz a Bíblia, quem lhes tentar fazer o mal, importa que sejam mortos. Essas 2 testemunhas terão poder sobre o fogo e sobre a chuva. Eles também terão poder para transformar a água em sangue e também para lançar pragas a hora que bem entenderem. Quando estes 2 terminarem a sua missão, Deus vai permitir que o anticristo mate as suas 2 testemunhas. Os seus corpos permanecerão expostos em praça pública durante 3 dias e meio. Logo após isso, à vista de todos, ambos serão arrebatados até o céu. Quando isso acontecer, uma série de terremotos acontecerá sobre a terra, destruindo muitos prédios e matando centenas e milhares de homens. Os eventos da sexta trombeta até as 2 testemunhas é a referência que faz resumo do segundo ai. Logo após a estes eventos, temos a sequência da sétima trombeta. Ao toque da sétima trombeta, foi visto no céu um momento de grande adoração. Os seres celestiais exaltam o poder de Cristo e reconhecem que o mundo e seus reinos pertencem a Cristo. A esta altura dos acontecimentos apocalípticos, a adoração é uma expressão da certeza da vitória de Cristo.
pois este é o momento do julgamento dos ímpios e a recompensa dos justos. Agora temos na nossa frente os 3 ais de Deus. O nosso objetivo com essa tela é informar as referências que correspondem aos 3 ais. O primeiro ai corresponde a eventos da 5ª trombeta. O segundo ai são os eventos da 6ª trombeta e as 2 testemunhas. E o terceiro ai são os eventos das 7 taças até a segunda vinda de Cristo, que é o assunto que vamos iniciar a partir de agora. Meus irmãos, João relata que ele vê um maravilhoso sinal no céu. Eram 7 anjos com as últimas 7 pragas. A Bíblia Sagrada diz que nestas pragas é consumada toda a ira de Deus. Portanto, são as últimas pragas. Um dos 4 animais, um dos seres viventes que ficam ao lado de Deus, chega para estes 7 anjos e entrega 7 taças de ouro. Essas taças estão cheias da ira de Deus. Ao receberem cada anjo a sua taça, recebem a missão de derramá-las sobre a terra. Temos nesta tela um resumo das 7 taças da ira de Deus. A primeira taça é derramada e aparecem úlceras malignas sobre os que tinham a marca e adoravam a besta. Na segunda taça é transformada as águas do mar em sangue e morreu no mar toda alma vivente. Na terceira taça, as águas dos rios e suas fontes tornaram-se em sangue. Na quarta taça, o sol ficará muito quente, o que abrasará os homens com calor. Lembrando que na 4ª trombeta o dia estava mais curto, porém será muito quente. Na 5ª taça, o reino da besta se faz tenebroso, e os homens mordiam a sua língua de dor. Na 6ª taça, o rio Eufrates seca, preparando o lugar da batalha do Armagedon. Na 7ª taça, ocorre um terremoto como nunca visto antes e uma grande saraiva. Na interpretação da referência bíblica, essas pedras pesariam cerca de 30 quilos. Portanto, meus irmãos, temos aí nesta tela um resumo do que será as últimas 7 pragas, que segundo os maiores intérpretes bíblicos, estas serão as piores entre as pragas lançadas sobre a terra. Meus irmãos, a maioria dos estudiosos bíblicos concordam que as referências bíblicas do Apocalipse que fala sobre a grande tribulação está entre o capítulo 6 e o capítulo 18 do livro. Porém, esses mesmos estudiosos discordam da forma como o juízo de Deus descerá sobre a terra. Aqui nós temos 2 pontos de vistas. O primeiro acredita que os juízos de Deus descerá sobre a terra de forma simultânea, ou seja, vários juízos ocorrerão ao mesmo tempo. Para esta visão, o primeiro selo, a primeira trombeta e a primeira taça ocorre ao mesmo tempo. E da mesma forma, os segundo, os terceiros, os quarto e assim por diante. Cada uma das sequências de juízo, seja de selo, taça
ou trombeta ocorrerá ao mesmo tempo, sendo que todas iniciam ao mesmo tempo e todas terminam ao mesmo tempo, vindo depois disso o Armagedon. Porém, existe uma segunda linha, um segundo ponto de vista, onde é o ponto de vista sequencial. Para este ponto de vista, os eventos ocorrerão um após o outro. Este ponto de vista é o ponto de vista assembleiano, que é baseado em referências bíblicas e em bases que eu trouxe para você. Acompanhe na sua tela. Primeiro, uma leitura simples dá sustento a um ponto de vista sequencial, pois para cada conjunto de juízos inicia uma nova série de 7 pragas. Ou seja, se fosse uma sequência, não deveria terminar em 7, mas continuaria para o 8º. Segundo, as taças indicam sequência, pois são chamadas de as últimas pragas da ira de Deus. Ou seja, se são as últimas, logo as anteriores, os selos e as trombetas, foram as primeiras. Terceiro argumento, a segunda trombeta e a segunda taça não poderiam ocorrer ao mesmo tempo, pois possuem abrangências diferentes. A primeira mata a terça parte e a outra toda a alma vivente do mar. Ou seja, os juízos são de níveis diferentes. Quarto, os juízos dos selos, trombetas e taças sugerem um progresso, onde cada nova série é mais intensa do que a anterior. E por último, o sexto selo abre a sequência de trombetas, confirmando um ponto de vista sequencial. Meus irmãos, todas as pragas e juízos que acabamos de comentar, incluindo os selos, as taças, as trombetas e talvez mais 7 trovões, são pragas de Deus que serão jogadas sobre a terra num período chamado de a Grande Tribulação. Porém, os textos bíblicos não estão reservados apenas a este juízo. Existem muitas outras informações que passaremos aos meus irmãos no nosso próximo comentário. Por isso, finalizamos aqui o comentário de hoje. Muito obrigado. Obrigado ao meu irmão que tem assistido e tem curtido aqui os nossos vídeos. Que as nossas aulas possam estar servindo de bênção para a sua vida. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a compartilhar esse vídeo, mandando ele para familiares, para a sua congregação ou para a sua classe dominical. Nós esperamos que estes comentários possam estar lhe ajudando na transmissão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.